Bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui com a live Cleverson Vale e hoje o nosso tema é comunicação. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o conhecido jornalista, âncora do Jornal da Record, Heródoto Barbeiro. Então você é meu convidado para entrar aqui e convidar mais dois amigos para participar desta live com o jornalista Heródoto Barbeiro, ok? Vamos convidando aí amigos, conhecidos, para estar com a gente. Aqui embaixo tem um asa delta, um avião, você vai convidando aí as pessoas para fazer parte desta live, ok? 11 horas, estamos ao vivo aqui na live Cleverson Vale. Convide aí os seus amigos para estar com a gente, para ouvir sobre comunicação. Esse é o tema da live de hoje, com o jornalista Heródoto Barbeiro. Você pode convidar os seus amigos, fazer parte da live, né? Vai clicando aí, vai chamando pessoas para participar. Já estamos ao vivo, 11 horas e 1 minuto. Estamos aqui ao vivo, aguardando o nosso convidado, Heródoto Barbeiro, jornalista, âncora da Record News. Ele que vai falar sobre comunicação, um pouquinho da sua história como jornalista. Será um prazer imenso conversar com ele. Heródoto Barbeiro tem que entrar pelo celular. Pelo computador, eu creio que não consegue. E começar a me seguir para eu poder te acionar aqui, jornalista. Estamos aguardando aí. Precisa entrar pelo celular para poder participar da conversa aqui. Eu não estou conseguindo convidar aqui o jornalista Heródoto Barbeiro. Vai convidando pessoas, aqui já estamos com o Gerson Bastos, pastor, Joyce, Cristina, daqui a pouquinho conosco o jornalista Heródoto Barbeiro. Ele já está conosco aqui e daqui a pouquinho nós vamos convidá-lo para o bate-papo desta manhã. Então, convide mais amigos para estar conosco. Convide mais pessoas, fala, olha, hoje o assunto é sobre jornalismo, comunicação, vale a pena ouvir. Então, aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode apertar e você pode fazer o convite às pessoas para interagir. Você pode mandar perguntas também para o jornalista Heródoto Barbeiro e com certeza ele terá toda alegria em responder a sua dúvida, a sua pergunta. Já estou visualizando aqui o nosso convidado. Olá, Cleverson. Tudo bem? Muito bom dia, jornalista Heródoto Barbeiro. Muito obrigado por aceitar nosso convite para conversarmos um pouco sobre comunicação, jornalismo. Muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para conversarmos
conversarmos um pouco sobre comunicação, jornalismo. Muito bem-vindo. Eu é que agradeço a sua gentileza. Muito obrigado pelo convite. O senhor está com o computador ligado também, Heródoto? Eu desliguei. Ah, ok. Eu quero apresentá-lo aos nossos convidados, embora nem precise apresentá-lo, todo mundo conhece, né? Mas a nossa live, além das pessoas ao vivo, ela também fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Heródoto Barbeiro é jornalista e professor. Atua no rádio e na TV há muitos anos, com uma voz marcante que se tornou referência no jornalismo de rádio. Comanda atualmente o Jornal da Record News, desde 23 de maio de 2011. Mestre em História Americana, foi professor da USP, autor de mais de 50 livros, colunista do portal R7 e ex-gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio e do jornal CBN. É um prazer recebê-lo aqui, jornalista Heródoto. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, nossa curiosidade. Fale um pouco do início da sua carreira, como que começou essa paixão por rádio e TV? Olha, ela começou por uma circunstância alheia à minha vontade. Eu trabalhava no Objetivo, na época eu era professor de cursinho, e eles compraram o primeiro sistema de TV fechada do Brasil. E passaram a treinar os professores, entre eles eu, para que pudéssemos dar aula pela televisão, fazer recapitulação pela televisão. E eles não só compraram o equipamento todo, que não existia por aqui, mas contrataram também na época os então técnicos da TV Record, daquela época. E eles então nos ensinaram a dar aula pela televisão. Aí eu aprendi, fiz um curso lá de 30 horas de História do Brasil, que passava em todas as TVs do cursinho do Objetivo. Mas a sede central ficava na Avenida Paulista, onde fica a TV Gazeta. E foi lá que surgiu uma oportunidade de um programa chamado Show de Ensino, e me convidaram então para ser apresentadora, no programa que ia ao ar à noite, acho que 8 da noite, às quartas-feiras. E eu então comecei a entrevistar os meus colegas que explicavam o que estava acontecendo no dia a dia, das notícias. Depois me pediram para que fizesse também um programa de entrevistas e eu fui aprendendo lá. De lá eu fui convidado por um jornalista por quem eu tenho assim, um grande apreço, chamado Fernando Vieira de Mello, que era diretor de jornalismo da Jovem Pan, para começar a trabalhar na Jovem Pan. Então eu atravessei a rua, porque a Jovem Pan tinha mudado para a Avenida Paulista e era só atravessar a rua. Então eu saía da TV Gazeta, ia para a Jovem Pan de manhã, eu trabalhava no jornal de manhã, saía de lá e voltava a dar aulas no cursinho. E foi por aí que eu comecei a aprender com eles, eu não sabia nada de jornalismo. E na época era necessário você ter registro de jornalista, era obrigatório. E no mesmo prédio, por incrível que pareça, fica a Faculdade Casper Libero. Então eu fiz vestibular no mesmo prédio, na Avenida Paulista, na Faculdade Casper Libero. Tive excelentes professores lá na faculdade e fui aprendendo também com eles lá na faculdade. E tive também a sorte do seguinte, como vários alunos da minha sala já eram jornalistas experientes, eles estavam lá mais por causa do diploma, aí eu tive a oportunidade de conviver com gente de boa competência. Então eu fui aprendendo de um lado, fui aprendendo do outro e tudo mais, e aí fui aos poucos avançando na profissão de jornalista. Primeiro, então, o senhor deu aula de história. Isso, a sua área é história, né, Heródoto? Ok, repete para mim a pergunta, por favor. Primeiro, antes de entrar no rádio e TV, o senhor era professor de história, é isso? Exatamente. Eu era professor de história e eu fui professor de história há aproximadamente uns 25 anos. Pra você ter uma ideia, eu parei totalmente de dar aula quando eu tinha 42 anos de idade. Foi aí que eu já conseguia viver como jornalista. Eu precisava do salário para viver. Então, só aos 42 anos que, vou dizer, efetivamente eu passei a viver de jornalismo. Antes eu vivia de jornalismo e das aulas de história que eu dava ou na USP ou nos cursinhos, ou, enfim, eu dividia meu tempo entre uma coisa e outra. Mas a partir daí, então, eu passei a ter uma única profissão. Dava aula e também atuava como jornalista, né? O meu som aqui não está tão bom. Eu queria que você repetisse, por favor.
O, o senhor disse que começou a atuar como jornalista a partir dos 42 anos de tempo integral, é isso? Exatamente. Hoje, para você ter uma Mas ideia, eu tenho antes disso, já 74 anos de atuava idade. como jornalista parcialmente. Eu atuava parcialmente. Hoje eu estou com 74 anos de idade, então estou desde os 42 vivendo exclusivamente trabalhos ou de jornalismo, né, ou de Uhum. autor de livros, tenho vários na área de jornalismo, tenho vários manuais de jornalismo publicados. E você, quando publica manuais, você precisa estudar. Então eu estudei bastante sobre o jornalismo, sobre radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo nas mídias sociais. E o mais recente, juntamente com outro jornalista chamado Udo Simons, nós fizemos parte de uma coleção interessante chamada Para Leigos. É uma coleção de uma editora chamada Alta Books. Então eles têm lá um livro, por exemplo, Jardinagem para Leigos. Eles têm, por exemplo, Energia Atômica para Leigos. Eles têm Budismo para Leigos. E eles queriam jornalismo para leigos. Então, o Uhum. último nessa área que eu editei e publiquei junto com o Udo, meu colega, foi o Jornalismo para Leigos da Alta Books, que é um livro, inclusive, adotado em algumas faculdades para o pessoal do primeiro ano da escola. O livro Jornalismo para Leigos ainda está à venda? Ele está à venda. Essa coleção geralmente vende em aeroporto, vende em estação rodoviária, entende? Porque tem muitos títulos. Pra você tem uma ideia, tem mais de 200 títulos. O que você pode Uhum. imaginar de para leigos, eles têm lá. E tem um volume para leigos chamado Jornalismo, que é esse de autoria do Udo e minha. Oh, e a história da Kombi? Fale um pouco sobre ela. Outro dia eu ouvi uma entrevista que o senhor deu com o Barão, lá da rádio Band News, e comentou um pouquinho da Kombi. Eu gostaria que os meus convidados ouvissem um pouquinho sobre essa história. Olha, primeiro eu queria dizer para você que eu sou um fã do Barão. Gosto muito dele e tal, acompanho ele na Band News. Não estou trabalhando exatamente em rádio, mas sou fã dele, sou fã do Milton Jung, sou fã da Fabiola Cidral, também que trabalha na CBN, era fã do Boechat, lá na própria Band News, Uhum. tenho acompanhado, enfim, do Tiago Berrache, também lá na Jovem Pan, a quem até já entrevistei lá no Jornal da Record News, convidei ele como entrevistado, fã também do Joseval Peixoto, com quem trabalhei na Jovem Pan. Tive a honra de trabalhar com o Joseval lá na José Jovem Valdo Pan. foi jornalista do SBT, é esse? Oi? O José Valdo que apresentava o jornal no SBT? Isso, que apresentava o Jornal da SBT, ele era também comentarista do Jornal da Manhã. Quando eu entrei Uhum. pela primeira vez no estúdio de rádio, foi na antiga Rádio Pan-Americana, que estava virando Jovem Pan, ela era ainda lá no aeroporto, onde era a sede da TV Record. Então, no estúdio, eu encontrei o Joseval Peixoto, encontrei o Emerson Fittipaldi, o velho, né, o pai, o Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson, com quem também trabalhei muito tempo, Franco Neto, um grande locutor, e também o Del Fiol. Então, eu era simplesmente nada perto daqueles monstros do rádio e tudo mais, né? Porque eu ouvia também de manhã o Zé Paulo de Andrade, ouvia Grande Salomão Zé Paulo, Esper, entendeu? Não, saudoso, ouvia o Leporassi, oi? saudoso José Paulo de Andrade. Exatamente. Quer dizer, quando eu ia trabalhar de manhã para dar aula, eu ia ouvindo Pulo do Gato, depois eu ouvia um pouco da Jovem Pan, depois eu ouvia um pouco da Bandeirantes, né? Ia por aí afora. Eu sempre fui ouvinte de rádio muito assíduo, sempre gostei muito. O senhor está me ouvindo bem, Heródoto? Agora estou. Conte um pouquinho sobre a experiência, sobre a Kombi, a questão da Kombi. Como que começou essa paixão? Bom, para você ter uma ideia, minha família é de uma região de São Paulo chamada Baixada do Glicério. Eu Glicério. nasci numa região que é uma região de classe média baixa. Meu pai foi dono de bar, foi dono de autopeças e de oficina mecânica. Foi lá que eu aprendi a mexer com Kombi. Por quê?
porque o nosso carro de socorro da oficina era uma Kombi velha caindo nos pedaços. Uhum. Então nós íamos socorrer os carros, jogávamos todas as ferramentas do carro, era menino, né, trabalhava com meu pai, e lá íamos nós de Kombi. Então nunca mais me afastei da Kombi, até recentemente, quando eu vendi a última, porque aqui no prédio onde eu moro já não aceitavam mais botar a Kombi na garagem. Ainda o senhor teve Kombi até recentemente. Oi? O senhor teve Kombi até pouco tempo atrás, então. Então está ligado à minha história pessoal, né? Uhum. Está ligado à minha história É pessoal. Haja interessante. vista que antes de ser jornalista, A eu lembrança, né? trabalhei. A lembrança da família, né? Do pai, né? Do passado, né? E, e a CBN, Heródoto, como que foi a sua experiência de iniciar junto com a CBN e o fato da CBN ainda não estar na FM e acatar a sua orientação para começar a transmitir pela FM também? Olha, no caso da CBN é o seguinte, eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio. Trabalhava na Rádio Globo e trabalhava na Rádio Excelsior, aqui em São Paulo. E eu me tornei gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio. E o vice-presidente da empresa, o jornalista José Roberto Marinho, filho do Dr. Roberto, e a empresa decidiu abrir uma rádio 24 horas de notícias. Foi uma decisão da empresa. Reuniu várias pessoas, entre elas eu. E como eu disse a você, eu estava estudando isso. Então eu dei uma contribuição, juntamente com outras pessoas, para formatar a primeira rádio 24 horas de notícias de São Paulo. Quando o projeto ficou pronto, várias pessoas trabalharam nele, inclusive eu havia sugerido ao José Roberto Marinho que fosse colocado não num canal de AM, mas num canal de FM, porque seria um diferencial competitivo. Porque em São Paulo você tinha 3 muito boas emissoras. Você tinha a Jovem Pan, a Bandeirantes e a Eldorado, que era do Grupo Estadão. Então eu disse, fui várias reuniões da diretoria aqui em São Paulo, lá no Rio, dizendo, olha, vamos colocar no FM. Mas na época, falar uma coisa dessa era um disparate. Eu levei várias invertidas com isso de alguns diretores que me diziam, olha, FM é rádio musical, rádio falada é rádio AM. Né? Então, durante uns 4 anos, na medida que a rede foi sendo montada, né, o Grupo Globo, como você sabe, ficou no AM. Mas por uma circunstância qualquer, vagou o canal de FM, 90,5, que aqui em São Paulo era uma rádio chamada Rádio X. E aí eu obtive a permissão do então diretor-geral para colocar a programação da AM-CBN também no FM. Então eu acho que foi a primeira do Brasil a estar 24 horas no FM, e ela estava em 2 canais simultaneamente aqui em São Paulo. Ela estava no AM e estava no FM aqui em São Paulo. Eles até fizeram uma consulta junto ao Ministério das Comunicações para saber se isso era possível ou não. E o Ministério disse que era. Não podia 2 AMs, não podia 2 FMs, mas uma AM e uma FM podia. Uhum. Então, quando ela nasceu, no FM, ela já estava em dupla plataforma. Depois nós avançamos para colocar na internet outros avanços, né, que foram obtidos pela nossa equipe. Por isso que o nome CBN é a rádio que toca notícias, é isso? Este nome, o José Roberto contratou a empresa de publicidade DM9. Estou tentando me lembrar o nome do publicitário, que é um cara famosíssimo. Enfim, mas foi criada por uma agência de publicidade. Inspirada onde? Inspirada na guerra que os Estados Unidos moveram contra o Iraque naquela época, chamada Tempestade no Deserto, que foi coberto pela CNN. A CNN não era conhecida no mundo. Então o nome CBN, CNN se aproximavam muito. Uhum. Então eles criaram a marca CNN e o slogan.
Aliás, esse é o segundo slogan. O primeiro foi a notícia na velocidade do som. Aí não deu certo por uma série de motivos. Aí virou, então, a rádio que toca a notícia. Mas foi inspirada na CNN norte-americana. O nome CBN é Central Brasileira de Notícias, é isso? Exatamente, Central Brasileira de Notícias. Uhum. O mundo corporativo foi ideia sua, Heródoto? Como que começou o mundo corporativo? Foi. O mundo corporativo, antes de chamar mundo corporativo, ele chamava momento corporativo. Momento. Ele foi ideia minha. Ele foi uma ideia minha. Por que razão? Porque como nós estávamos pensando em entrar, especialmente na camada AB da população, o que me ocorreu é o seguinte: o que um gestor, um diretor, um gerente de uma empresa dessa faz no sábado de manhã? Olha, no sábado de manhã ou ele vai no supermercado, ou ele vai na feira livre, ou ele põe o carro na porta para lavar, para ficar bonitão. E o que é que a gente... Então esse público está à nossa disposição. Então eu imaginei o seguinte: convidar pessoas da área do mundo corporativo para fazer esse programa chamado Momento Corporativo, depois ele foi alterado para Mundo Corporativo. E aí eu fazia duas gravações lá no estúdio, uma para sábado e outra para domingo. E por incrível que pareça, no domingo de manhã, porque o jornal tinha de segunda a domingo, era o único. As nossas concorrentes não tinham jornal de domingo, o nosso tinham. Eu mesmo, pra você ter uma ideia, no começo, trabalhei de segunda a domingo, fazendo o jornal de segunda, até pegar o jornal de domingo. E ele cresceu quando ele passou a ter o momento corporativo no domingo de manhã. Então, qual era o critério? As editoras me mandavam livros de pessoas que publicavam livros nessa área corporativa. Que vai da área do RH, vai na área do marketing, vai da área da gestão. Né? Então eram pessoas que tinham credibilidade, tinham livro. Então para ir no programa tinha que ter livro. Eu dizia, olha, eu estou com o livro e tal, e o convidado fazia quase que um resumo do livro dele. Então cresceu muito. Eu tive grande surpresa ao saber que tipo de pessoas estavam vindo no domingo de manhã, e a nossa audiência consolidou-se, o jornal se consolidou também no domingo de manhã. O senhor ficou quanto tempo na CBN? Olha, eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio. Eu entrei lá em 1980. O meu primeiro trabalho foi na TV Globo, na edição lá da TV Globo, porque na época era tudo uma coisa só. O RH da Globo era o RH do Sistema Globo, de rádio. Era tudo uma coisa só. Ficava ali ficava na Avenida Angélica. Eu recebia o salário na Avenida Angélica. Eu frequentava a Associação dos Funcionários da Rede Globo. Todos nós. Depois é que foi havendo uma separação empresarial das empresas. Tá? Mas eu comecei a trabalhar lá em 1982 até 1911 ou 12, não me lembro mais quando eu saí de lá. Trabalhei, portanto, muitos anos. Quem substituiu foi não só na trabalhei muito na Rádio Globo. Né? O meu primeiro trabalho lá, depois da TV Globo, foi na Rádio Globo. Rádio Globo. Depois eu passei a fazer também, fazia as duas. Fazia a Rádio Globo e fazia a Rádio Excelsior, cujo canal depois foi ocupado pela CBN. O Heródoto, como que a cultura entrou na sua vida? A TV Cultura era paralelo à CBN ou o senhor deixou a CBN e foi se dedicar à cultura? E o senhor chegou a apresentar o Roda Viva, né? Olha, foi paralelo. Paralelo. Não havia nenhuma contradição, nenhum problema de eu trabalhar no Grupo Globo, no Sistema Globo de rádio, e na TV Cultura. Então, paralelamente, para você ter uma ideia, na Cultura eu trabalhei 18 anos. Na Cultura? Então, eu aprendi muito de televisão na TV Cultura. Fiz muitos programas. Para você ter uma ideia, eu fiz um programa chamado Cesta Básica, que era um programa de defesa do consumidor. E tudo que você pode imaginar, fiz reportagem, fiz narração de desfile do 7 de setembro,
fiz a chegada do Papa, acompanhei o Papa narrando a chegada do Papa, fiz o Roda Viva, como você lembrou, fiz Opinião Nacional, fiz o Jornal da Cultura, enfim. Aquilo que era próprio para fazer, eu estava lá para fazer. Então, eu também convivi com muitos bons profissionais na TV Cultura que me ensinaram a fazer televisão. E entre os profissionais, talvez o mais conhecido ou a mais conhecida é a Maju, que trabalha na TV Globo. Não, a Maju fazia comigo o jornal da cultura. Nós apresentávamos. Está na Globo hoje. Isso. Maju a Maju. Coutinho. A Maju Coutinho. Então, nós trabalhamos juntos. Também estava na época lá na cultura, não? Já? Oi? Augusto Nunes já trabalhava junto lá na cultura na época ou não? Não, o Augusto Nunes, sim, o Augusto Nunes trabalhou como apresentador do Roda Viva. Naquela sequência de apresentadores, o Augusto Nunes trabalhou mais de uma oportunidade. Até recentemente o Augusto trabalhou novamente lá. Mas você lembra o seguinte, o Paulo Marcum passou por lá. Ele chegou a ser diretor, né, o Paulo Marcum? Oi? Ele chegou a ser diretor da TV Cultura, né, o Paulo Marcum? Sim. Na época que o Marcum foi presidente da TV Cultura, eu trabalhei lá com ele. Aliás, foi ele que me colocou de volta na segunda temporada, que eu trabalhei 2 temporadas no Roda Viva. A segunda foi o Marcum, que, confiando no meu trabalho, me colocou lá depois da saída, eu acho que da Lilian Vitifib. Saiu a Lilian, entrei eu. Depois, quando eu saí, entrou a Marília Gabriela. Eu lembro. Foi a sua apresentação que deu aquela confusão com o Orestes Quercia? Aquela confusão do Orestes Quercia virou, vamos dizer assim, um case do Roda Viva. Mas sabe qual é a importância daquilo? É o seguinte. Desde o final do regime militar, ia ser a primeira eleição direta para presidente da República do Brasil. Então, as emissoras, todas elas cogitaram fazer entrevistas ou debates com candidatos à presidência da República. Mas como havia uma briga política muito grande de bastidor, eu quero aquela, eu não quero essa, etc, etc., a cultura entrou assim como sendo uma TV capaz de fazer um trabalho isento. Então, a cultura fez um conjunto de 10 rodas vivas, 2 por noite, com 10 candidatos à presidência da República do Brasil. E eu era o apresentador. O primeiro programa foi o do Quercia. Eu lembro. Eu era garoto, foi em 89, né? Isso, foi 89. Eu tinha 18 anos, estava começando a juventude. Mas eu dei muita risada. Como que o senhor administrou aquela situação? O senhor foi para o intervalo e acalmou depois? E no intervalo o Orestes Quercia acalmou? Não foi boa, não. Eu cheguei na minha casa à noite, que eram 2 entrevistas. Eu fiz o Quercia e mais um candidato lá, que eu não me lembro quem era. Eu falei para minha mulher, acho que eu fui demitido. Tal a confusão que deu nos bastidores, ali atrás, deu uma confusão imensa com os seguranças do Quercia. Entendeu ou não? Deu uma confusão. Mas eu acho que a direção da cultura entendeu que eu me esforcei o máximo, né, para poder levar até o final aquele programa. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma tensão, algumas pessoas. Entendeu? Para você ter uma ideia, aquilo desestabilizou, não a mim. Bateu boca, eu não lembro o nome dele. Era o Rui Xavier. Ele já é falecido? Eu não sei. O Rui Xavier, na época, era o editor de política do Estadão. E ele saiu tranquilo, não aconteceu nada com ele? Não saiu tranquilo, não. Mesmo porque eram 2 programas por noite. Então, o Quercia foi o primeiro. Meia hora depois, nós começamos o segundo Roda Viva com um candidato de um tal de Partido dos Aposentados do Brasil, que eu nem me lembro do nome do senhor, que era o candidato. Ok.
Entendeu? E Então a Brizola, confusão lá o senhor fora, apresentou a também? confusão lá fora continuou com o Quércia. O episódio do Brizola, foi o senhor que estava apresentando o Roda Viva, é o Raton? Desculpa, não entendi. O Brizola, o episódio do El Raton, o senhor que apresentava o Roda Viva? Sim, eu que apresentava. Também. Não. Não, tem vários episódios com o Brizola lá. Um deles foi comigo, porque o Brizola participou dessa rodada de candidatos. E o Brizola foi também bastante contundente comigo. Bastante. Aquele episódio que o jornalista falou do Raton, era o senhor que estava apresentando, não? Não. Isso foi Não? anterior, não me lembro quem é que apresentava naquela época. Ah, O ok. jornalista era o Lenildo Tabosa Pessoa. O Aham. Lenildo era jornalista do Estadão e ele perguntou para o Brizola que ele era conhecido em Cuba como El Raton, porque ele teria pego o dinheiro que Cuba mandou para ajudar a patrocinar a guerrilha aqui no Brasil. Foi essa a confusão. Aí deu muita confusão também, né? Deu muita O Brizola confusão. ficou furioso. Deu muita confusão. O Heródoto, fala um pouquinho dos seus livros. Qual é o livro mais recente que o senhor lançou? Olha, o mais recente é um livro chamado Relatório da CIA. Eu tenho publicado esses livros, é o terceiro relatório da CIA que eu publico. O que acontece? Eu Relatório. sou o relatório da CIA, CIA, a CIA americana. Está baixo, a voz está baixo aqui para mim, eu não estou ouvindo É, direito. pera um pouquinho, vou te Relatório da mostrar. CIA. É, Ok. Relatório da CIA. Acho que é isso. vamos lá. Esse aqui, ó. Vê se dá para você ver. Ah, ok. Relatório da CIA. Ele é qual editora? Então, esse aqui é da editora Pensamento. Uhum. É o seguinte, E esse qual é o livro, teor desse livro? Que trata esse o livro é o seguinte, relatório uma da... série de, Qual é? uma série de, é o seguinte, uma série de especialistas americanos são contratados pela CIA para fazer a seguinte previsão: o que é que vai acontecer daqui 15 anos? Um em cada tema, que vai de religião a política, economia, etc. E saúde. Depois Uhum. eles reduzem isso num resumo, e esse resumo é publicado na internet. Então, esse material foi retirado da internet, porque é público. Eu organizei isso aqui e publiquei o primeiro. Esse primeiro que eu publiquei dizia o seguinte: olha, como será o mundo em 2020? Certo? Ele sempre é 15 anos antes. Esse livro foi publicado em 2005. E aqui, no Brasil, 2006 por mim. Sabe o que estava escrito aqui? Alguém descobriu aqui, dizendo que em 2020 haveria uma pandemia no mundo. Que ano que foi? 2006 no Brasil. 14 anos atrás. Que haveria uma pandemia no mundo. Olha Alguém aí. tirou uma foto, que eu não sei quem foi, e viralizou na internet. Então agora saiu Como Será o Mundo daqui 15 anos, que é o último trabalho que eu fiz nessa série. São 3 livros. Uhum. Interessante, muito interessante. Eu achei interessante também, nas capas dos livros que o senhor mandou para mim, um deles é o encontro, o diálogo do budismo e o cristianismo, o Frei Beto. Esse livro ainda está à venda? Então, o Frei Beto todo mundo conhece, ele tem muitos livros publicados, o Frei Beto, eu sou fã do Frei Beto. E nós tivemos uma oportunidade, ele me convidou uma vez para ir na igreja de São Domingos, para fazer um diálogo, eu sou budista, entre um cristão e um budista. Eu fui na igreja. Depois da missa, nós nos reunimos lá no salão e eu falei um pouco de budismo e ele falou de cristianismo. Aí alguém disse: escuta, por que vocês não colocam isso num livro? E aí nós fizemos junto um livro, também Esse chamado... livro ele está à venda ainda, não? esse livro está aí nas livrarias. Chama Um Budista e um Cristão. Diálogo relevante. Mudando de assunto agora, se alguém deseja trabalhar em rádio ou televisão como jornalista,
Qual caminho essa pessoa deve tomar? Dê dicas para jovens sonhadores. Você vai ter que repetir, porque infelizmente meu som não está tão bom aqui. Por favor, repete para mim. Ok, vou repetir. Se alguém deseja trabalhar em rádio e TV, como jornalista, qual caminho essa pessoa deve tomar? Dê dicas para jovens sonhadores. De novo saiu cortado. Você pode, por favor, repetir a pergunta? Eu não consegui entender. Está me ouvindo? Me ouve bem? Por favor, repete para mim. Se alguém deseja trabalhar como jornalista, quais são as dicas que o senhor dá? Agora a sua voz sumiu. Agora a sua voz sumiu. Está me ouvindo agora? Agora sim. Quais as dicas que o senhor dá para jovens que desejam trabalhar em rádio e TV como jornalista? Bom, a minha dica é o seguinte, olha, nós estamos passando por um fenômeno chamado confluência de mídia. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que agora todas as mídias estão em multiplataformas. Ou seja, elas estão simultaneamente no áudio, que é o rádio, no vídeo, que é a televisão, na soma das redes sociais. Então, o que nós temos que aprender agora é o seguinte, nós temos que aprender a falar, a apresentar, a escrever, a procurar nas mídias sociais, porque o fenômeno, a comunicação hoje, as empresas de comunicação, todas elas, inclusive lá na Record, onde eu trabalho, agora são multimídias. Para você ter uma ideia, o jornal que eu faço, o jornal da Record News, foi o primeiro jornal multimídia da televisão brasileira. Quando o jornal da Record News entrou no ar, eu já trabalhava lá, ele estava simultaneamente na página R7, na página R7, que é do Grupo Record. Então você já podia acompanhar, era televisão, mas você podia acompanhar já no computador. E depois nós fomos colocando o jornal da Record News em multiplataforma, em todas que você pode imaginar. Uhum. Até mesmo no rádio. Porque havia uma afiliada da Record, eu acho que em Florianópolis, que ela colocava o áudio do jornal na Rádio Record de lá. Então, a minha sugestão é o seguinte, nós temos que olhar para esse novo mundo que está aí agora, em que há uma confluência de mídia, não é? Por exemplo, eu fui o responsável por ter colocado a CBN na internet. Tinha imagem o jornal da CBN. Fui eu que coloquei. Você tem uma ideia? Foi o rádio a ter imagem ou não? Eu acho, salvo engano, foi. Uhum. No Brasil foi. No Brasil foi. Uhum. E para você ter uma ideia, como o Grupo Globo também tem TV a cabo, eu descobri que tinha um canal, na época, né? Hoje não tem mais, um canal vago na TV a cabo da Globo. E eu, então, pedi para o diretor-geral o seguinte, será que a gente não pode ir lá conversar com eles para colocar o áudio da CBN no cabo da TV Globo? Nós fomos lá e ele colocou. Olha aí. Por quê? Porque quando você chegava num hotel, não tinha aparelho de rádio, tinha televisão. Mas num dos canais da Globosat era a CBN, o som era a CBN. Não fui eu que inventei. Eu aprendi isso na BBC quando eu fiz estágio lá. Muito bem. E aí a dica para um jovem que sonha em estar na TV ou estar no rádio é se dedicar às multiplataformas, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, por quê? O rádio está em multiplataforma, a TV está em multiplataforma. E a multiplataforma está na TV, está no rádio. Porque é um fenômeno atual que a gente chama de confluência de mídia, confluência técnica de mídia. Os YouTubers, o YouTube, aliás, é uma ameaça à TV aberta ou o senhor não acredita nisso? Não. Eu acho que ele é um concorrente sim da TV aberta.
Mas o Não youtuber, ele ameaça. tem Não geralmente... ameaça a hegemonia. Não, então, eu sim, mas ele tem um programa específico. Ele tem um assunto específico. Enquanto quando você fala em TV aberta ou qualquer outro veículo aberto, pode ser na internet, você tem múltiplos assuntos, vários assuntos. Então, por exemplo, eu gosto, sei lá, do canal de alguém que fala, por exemplo, sobre aviação. Não tem na televisão. Né? Uhum. Pode ser que seja um canal fechado que tenha. Mas eu entro lá na internet e vejo lá os vídeos. Agora, ele só trata disso, ele só fala disso. É muito bom, mas é um assunto específico. É diferente de um veículo aberto, por exemplo. Eu tenho aqui no meu celular, eu tenho a BBC. Então eu posso ver, eu posso ler, eu posso ouvir, eu posso ver tudo aqui no meu desse celular com o qual eu estou falando com você. Uhum. É interessante. Estão perguntando aqui, Heródoto, se a CNN te sondou. Não, não, não. Não. Logicamente seria uma honra, não, não me sondou, não. Mas seria uma Uhum. honra realmente. Porque eu E fiz estágio perguntaram. na CNN. Ok, pois não. Eu fiz estágio na CNN americana. Que legal. Então, perguntando aqui, por que nunca é, te convidaram para ir para a Globo Nacional? Ele já esteve na Globo, né? Já trabalhou muito tempo lá, né, Heródoto? Eu trabalhei no Grupo Globo e comecei Uhum. trabalhando, mas nunca assim. Eu apareci um pouquinho na TV Globo quando no jornal SPTV eles criaram um pequeno boletim chamado Manchetes do Jornal da CBN, de Hum. manhã. E eu entrava do estúdio da CBN na TV Globo, no SPTV, da manhãzinha deles, dizendo quais Uhum. eram as nossas principais manchetes do dia. Mas eu nunca tive a oportunidade não de trabalhar na TV Globo, nunca tive. Uhum. Para terminar, Heródoto, há quanto tempo, aliás, qual o diferencial? Há quanto tempo é? Desde 2011 já apresenta o jornal da Record News, né? E qual o diferencial desse jornal? Eu assisti a sua entrevista no Danilo Gentili, o De Noite, e lá você explicou que o jornal tem um diferencial dos demais. Qual é esse diferencial para os nossos convidados se entender? O diferencial é o seguinte: o diferencial é a gente procura explicar as coisas de uma maneira simples e didática para que qualquer cidadão médio seja capaz de entender. Nós temos entrevistados no jornal, durante o jornal, com opiniões diferentes. Se por acaso tiver opinião diferente, um dia a gente põe um, outro dia a gente põe outro. A gente tem procurado Uhum, sempre colocar dessa forma. Então, eu acho que o uhum, nosso diferencial é esse, ou seja, de procurar desenvolver assuntos que não estão nos outros telejornais. Nós temos a retaguarda do jornalismo da Record, que é uhum, bastante grande, né? Com jornalistas, etc., que nos ajudam. Mas eu não posso fazer um jornal igual ao Jornal da Record, que, aliás, passa também na Record News. Então, eu preciso procurar temas, né, que são complementares àqueles apresentados pela Record News. Isso fez com que a audiência do Jornal da Record News no canal, durante muito tempo, ela foi líder e ainda continua bem alta. Entraram outros uhum. programas com mais audiência do que o nosso, mas o nosso continua muito bem, é sinal que as pessoas gostam do que a gente faz. E tem música também? Não, teve no passado, quando a gente encerrava o jornal com música. Ah, ok. Então, o que eu fazia? Antes do jornal começar, eu gravava com os músicos. E aí, então, fazia uma entrevista com eles e a gente encerrava o jornal com um músico convidado do dia. Depois, a direção resolveu juntar tudo que eu fazia e criou um programa de final de semana. Aliás, dois programas, um no sábado e no domingo, que eram dois programas musicais que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse apresentar. E olha, foi uma delícia conhecer tanta gente. Não eram pessoas famosas, mas eram pessoas importantes que não tinham espaço em outras mídias e o pessoal Uhum. ia lá. Então conheci muita gente boa mesmo na área musical. Que legal. Chamava E Talentos. talento? O nome do programa é Talentos.
Tá lendo. Está no E o YouTube. senhor apresenta o jornal em pé, é isso? Eu apresento em pé. Aliás, eu comecei apresentando o jornal da CBN de pé. Também na Era um CBN, né? turno. Também, comecei lá, 3 horas e meia. Por quê? Porque eu aprendi também que para você falar melhor, você fala melhor de pé do que sentado. Você respira Uhum, melhor de pé do que sentado. Eu não gosto, para você ter uma ideia, eu estou sentado aqui. Ontem eu uhum. trabalhei da meio-dia e meia até às 10 da noite na cobertura da eleição ontem na Record News. Hoje eu Olha, estou quebrado porque não imagina. consegui ficar de pé. Tive que ficar aqui sentado participando com meus colegas. Mas ontem foi mais tranquilo, né, do que o dia 15, né, Heródoto? Ontem foi mais rápido a Nossa, apuração, né? então, mas no dia 15 eu estava no estúdio. Uhum. No dia 15 eu fiquei 10 horas e meia no ar. É, foi muito demorado, dia 15. Ontem foi as urnas foram apuradas de forma bem mais rápida do que do dia 15, né? Não Exatamente. Eu teve. comecei ontem, para você ter uma ideia, ontem eu comecei meio-dia e meia Uhum. até às 10 da noite. Até às 10 da noite. Olha aí. No E na estúdio. minha idade. E na minha idade, hein? É, não é fácil, não. Eu com 50 anos, eu completo 50 anos quinta-feira agora, já estou cansado, imagine 74 anos, mas o senhor tá no pique ainda, Heródoto, tá inteirão. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade aqui para o nosso canal do Instagram. Agradeço muito pela honra de conceder essa entrevista para mim e para os nossos convidados. Eu admiro muito o senhor, viu, Heródoto? Seu trabalho, desde a cultura, te acompanho lá, na época que o senhor apresentava diferentes programas, CBN e agora na Record News. Eu quero agradecer mesmo. Muito obrigado, Heródoto. E se o senhor permite, eu quero terminar, como eu sempre termino, fazendo uma oração, pedindo a Deus proteção pela vida dos meus convidados, pela família. O senhor é casado, né? Sou casado e tenho 2 filhos. 2 filhos. Já casados também? Um deles. Um deles. Já é vô ou não? Não, ainda não. Ainda não. Muito bem. Mas eu quero dizer, minha mãe ela é um pouquinho mais velha que o senhor, ela está aqui acompanhando também, Iraci. Ela está com 76 anos. O senhor falou que tem 74, é isso? Exatamente. Ela está com 76. Mas ela se considera jovem ainda, Heródoto. Ela falou, tô bem, que bom. Posso fazer essa oração encerrando, então? Por favor, é uma honra. Ó Deus querido, eu quero agradecer pela vida do jornalista Heródoto Barbeiro. Obrigado pela sua folha de serviço, pelas informações prestadas aqui nessa live. Ó Deus, tantas boas notícias a respeito da sua carreira e que o Senhor continue abençoando a sua vida, guardando de todo mal e protegendo ele, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, Heródoto, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui. Um abraço a todos os nossos convidados e aqueles que entrarão na live gravada. Fica com Deus. Amém.